que você fez esse ano para conquistar a sua vida dos sonhos? Eu já começo esse vídeo com essa pergunta. Hoje é dia 3 de agosto e hoje é o dia 72 de 180 dias desse desafio. Estamos no episódio 10 e eu resolvi fazer hoje um bate-papo ao invés de trazer o vlog para vocês, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, então eu resolvi aqui parar um tempinho para conversar diretamente com vocês aqui. A gente chegou naquela fase que já passamos da metade do ano, já estamos no 8º mês, iniciamos agora. Hoje, o dia que eu estou gravando para vocês é uma segunda-feira, a primeira segunda-feira de agosto, inclusive. E é por isso que eu trago essa pergunta. Segunda-feira é um ótimo dia para a gente refletir sobre o que a gente está fazendo e aonde a gente está colocando o nosso tempo. Uma das coisas que eu queria conversar com vocês, que eu até anotei aqui na minha colinha, é justamente isso. Esse desafio me fez prestar bem atenção aonde eu tô colocando meu tempo e se eu estou sendo coerente com a vida que eu quero conquistar. Não adianta você querer emagrecer se você não vai pra academia, se você não tá fazendo uma dieta, um déficit calórico, uma reeducação alimentar. Consegue entender que não é coerente? Quando a gente consegue começar a ter uma visão mais geral do que a gente está fazendo e justamente aonde está indo o nosso tempo, a gente começa a ter uma clareza absurda e a gente começa a se visualizar realmente realizando tudo aquilo que a gente acredita. Porque sim, estamos sendo coerente com aquilo que a gente está pensando, que a gente está vibrando. E eu fiz essa pergunta para vocês porque já estamos em agosto, sim. Mas dá tempo de fazer muita coisa, a gente ainda tem 4 meses pela frente. E eu tô trazendo isso pra gente refletir mesmo, sabe? Pra você olhar, entender o que pode ser mudado, o que você quer fazer de forma diferente. Eu comecei esse desafio de 180 dias justamente pra me colocar em movimento, pra direcionar mesmo a minha vida. Sabe quando justamente eu estava com esse problema, isso era uma dor minha. Eu não conseguia ver para onde estava indo o meu tempo. Às vezes a gente perde tempo com pessoas erradas, a gente perde tempo assistindo Netflix, a gente perde tempo sentado com a bunda no sofá, scrollando aí o conteúdo de outras pessoas, enquanto a gente deveria estar sendo produtor de conteúdo, enquanto isso a gente deveria estar sendo consumido pelas outras pessoas. Temos que aprender a passar para o outro lado, lado de produtor e não lado de consumidor. Eu escolhi esse nome para o desafio, 180 dias fazendo o universo me responder, justamente por isso, porque independente do que você acredita, essa força que você acredita, eu vou chamar de universo, então acreditamos no universo. É ele que vai entregar o que eu quero, é ele que vai me direcionar para onde eu desejo. Você precisa estar fazendo a sua parte, sabe? Aquele ditado. Você precisa dar o passo para Deus te dar o chão. É sobre isso. Então, se para Deus mover alguma coisa por você, você também precisa fazer a sua parte. Ele não consegue fazer a nossa parte. Quando ele quis transformar Davi num rei, ele não fez a parte de Davi, mas ele mandou Golias, que fez o Davi se mover. É justamente por isso que eu gosto tanto da palavra movimento, porque aonde está o movimento é aonde as coisas vão acontecer. Então é por isso que eu repito a pergunta: o que você já fez esse ano para conquistar a sua vida dos sonhos? Começa a analisar se você não está colocando o seu tempo como eu estava fazendo no lugar errado. Todo esse movimento que eu comecei a fazer na minha vida começou a me levar para outros lugares e eu comecei a avançar em áreas que estavam completamente travadas. E tem uma coisa que eu falei muito aqui nos episódios anteriores, que é justamente ter um ecossistema de rendas. Eu sempre quis fazer isso, eu nunca fui uma pessoa que tinha uma renda fixa só, mas por um período eu só consegui me dedicar a um trabalho. Então eu tinha outras rendas, mas por todas as outras estarem com as atividades paradas, eu não estava conseguindo ter um faturamento ali. Hoje eu estou conseguindo desenvolver melhor isso. Então eu acredito que até o final desse desafio, com certeza, esse ecossistema ele vai estar bem amarrado e eu realmente vou estar com esse leque de oportunidades, porque é o que eu estou construindo, é o que eu estou plantando, porque justamente é isso que eu quero ter na minha colheita. Várias oportunidades, várias vendas vindo de vários lugares. Mas é por isso que eu estou ressaltando bastante aqui que é muito importante a gente entender aonde está indo a nossa atenção. Às vezes a gente não conquista coisas porque a gente não está dando a devida atenção. Tudo que a gente dá atenção cresce. Então, se você quer que algo cresça na sua vida, você precisa dedicar tempo. Eu sei que a gente tem uma rotina muito difícil e eu tenho vários privilégios que eu tenho certeza que muitas pessoas não têm e ainda assim tenho dificuldades que outras pessoas também não têm. Só que se a gente não arranja um tempo, se a gente não dá um jeito, a nossa vida nunca vai mudar. Existe uma frase do Albert Einstein que eu gosto muito que diz: é loucura querer resultados diferentes fazendo exatamente tudo igual. E ela se encaixa perfeitamente aqui. Às vezes a gente quer viver ali o nosso mundinho, a nossa rotina, onde a gente acorda, trabalha e dorme, e aonde as outras coisas vão acontecer nesse meio. E eu não estou falando aqui em nenhum momento que vai ser fácil ou que é fácil, pelo contrário. Toda vez que a gente se desafia
a criar movimentos diferentes, a se colocar em movimento. O nosso próprio corpo, ele bloqueia a gente, isso é comprovado cientificamente. Nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia, então a gente mesmo se auto-sabota nesse processo. E eu falo isso por experiência própria. Esse é o 10º episódio que eu estou gravando para vocês em formato de bate-papo. Era para ser o 11º, mas teve uma semana que eu não consegui produzir, porque minha semana foi um caos. Eu fiquei sem armazenamento, eu fiquei sem internet, então foi um período que eu não consegui produzir para vocês. Então isso já entra aí como um desafio. Olha que também vários dias eu acordo com vontade de desistir, sabe? Aquela vontade de tipo, não quero abrir a câmera, não quero falar, mas eu sei que isso é importante. E eu sei que aqui a gente tá tendo um papo de adulto, e eu sei que adultos fazem o que precisa ser feito, por mais que isso seja difícil. Então eu assumi essa identidade, sabe? De ser uma mulher disciplinada, de ser uma mulher que faz o que precisa ser feito. Então, às vezes, parece que eu não estou em movimento, mas o meu bastidor tá pegando fogo. Porque, sim, eu estou prestando muita atenção, eu estou dando atenção às áreas que eu realmente quero que mude. Isso exige, às vezes, sacrificar algumas coisas, como eu comentei no vlog anterior, que eu não gostaria. Às vezes, eu sacrifico muito eventos de finais de semana, eu e meu esposo, porque nós dois estamos trabalhando em projetos pessoais e também estamos prestando serviço, então a gente acaba que precisa abrir mão de alguma coisa. Então, às vezes, a gente abre mão de um lazer, abre mão de estar passeando, para poder estar criando, para poder estar construindo a vida que a gente deseja. Existe uma trend no Instagram, no TikTok, que diz que você precisa usar os seus finais de semana para construir a sua vida dos sonhos e não para fugir da vida que você tem. E é meio que isso que a gente está aplicando, sabe? Sem querer, eu percebi que a gente está vivendo isso neste momento. É fácil, como eu disse, não é. Não é fácil, não vai ser fácil, mas ou a gente assume a identidade de protagonista, de pessoas que fazem acontecer, de que se movimentam, ou a gente vai ficar na coitadolândia, onde não acontece nada, onde a vida não muda, onde o tempo só passa e quando a gente perceber, pode sim ser tarde demais. Eu sei que não existe problema que não há solução se a gente estiver vivo, mas eu acredito que o quanto antes a gente perceber que a gente pode fazer a diferença na nossa vida e começar a se movimentar para que essas coisas aconteçam, mais fácil vai ser de a gente colher esses frutos, vocês concordam? Tá fazendo sentido para você? Deixa aqui nos comentários, se inscreve aqui no canal, para não parecer que eu tô sendo meio louca, né? Eu sou um pouco de Lulu. Eu confesso que eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu acredito sempre muito nas coisas que eu vou conseguir, que eu vou conquistar, que o universo já tá pronto pra me dar. Eu sou assim, confesso que sou. É uma característica minha. Mas ao mesmo tempo eu não sou uma pessoa iludida. Eu tenho noção que eu preciso me movimentar e eu tenho que fazer por onde. Eu sei que o universo vai me entregar tudo que eu quero, mas ele vai me encontrar trabalhando. O que eu quero trazer pra vocês hoje não adianta você só anotar no seu caderno. Não adianta só você colocar no seu planner, no seu Notion e largar lá e esquecer. Aí chega em janeiro de 2027, você tá frustrada, porque você tá fazendo novas metas, mas em 2016 você meio que não avançou em nada. E aí você sempre fica com aquela sensação de frustração. E principalmente, o que é ruim, a gente acaba fazendo ali as novas metas, não acreditando. Então a gente vibra, querendo ou não isso, pro universo. E isso também faz a diferença. Quando a gente tá fazendo listas, cadernos, coisas de manifestação, a gente tem que vibrar de forma real para aquilo que a gente deseja alcançar. Então, se você começa o ano frustrada pelo ano anterior, você vai vibrar isso quando você estiver colocando ali o que você quer conquistar em 2027. Porque o nosso cérebro, ele associa isso como um fracasso. Então, ele olha para a lista anterior e fala, não consegui. Eu vou colocar aqui, mas provavelmente eu não vou conseguir de novo. E você começa a vibrar tudo isso. Então, se você coloca, vamos supor que agora em agosto, você vai revisar essas metas, você vai entender o que é prioridade e o que é possível. Até porque eu sempre falo que a gente tem que analisar nas metas o período, eu analiso o investimento e eu analiso o tempo. Tudo isso conta, não adianta só você anotar, como eu disse, e esquecer. Você também tem que analisar esses outros fatores para que a coisa realmente aconteça. Então, se você quer emagrecer, vou usar esse exemplo que é muito fácil, geralmente todo mundo quer e eu tô nesse processo. Você precisa de tempo, então vamos supor, mas por que eu preciso de tempo? Porque você vai ter que se exercitar, nem que seja meia hora, 1 hora por dia. Que hora você vai fazer isso? Eu tenho meia hora no meu almoço. Eu tenho meia hora quando eu chego do trabalho. Eu consigo me exercitar 1 hora. Você precisa de tempo. E investimento, como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso com uma caminhada que é gratuita? Ou você vai fazer isso dentro de uma academia? Ou vai fazer algum esporte?
Exige também o financeiro, então entende que tem projetos que a gente precisa colocar na ponta do lápis, sim. Vamos supor que de agora, de agosto até dezembro, você quer aí abrir um negócio. Então você vai listar ali tudo que você precisa e também você vai colocar tempo e investimento. Então, qual que é o tempo para cada coisa? Então, você precisa abrir um MEI, um CNPJ? Você precisa entender qual que vai ser a sua categoria, entender os quinais, qual o tipo de serviço que você vai prestar, você vai vender algo, você vai vender um serviço. Dentro disso, você vai atender em casa, remoto, você precisa de um espaço físico, em quanto tempo você vai resolver essa parte, precisa de reforma, não precisa, entende que tudo é tempo em dinheiro, então não é só ter à disposição, e é por isso que às vezes a gente não realiza muita coisa, porque a gente coloca tudo ali, ó, enche lá de coisa e não olha para o planejamento. E a gente sim precisa planejar. Então eu já quero que você pegue aquele seu caderno que você colocou aquelas metas, sabe, lá no comecinho do ano, 2026, em janeiro. Eu quero que você analise se aquilo tudo faz sentido ou não. E se aquilo não faz sentido, porque muitas vezes 6 meses atrás a gente colocou coisas que hoje realmente já não fazem mais sentido. Então você já corta, você já elimina. Você vai perceber que você tá eliminando um fardo. Sabe quando a gente fica carregando ali coisas que não precisaria? Sabe quando a gente tá com a bolsa super cheia de coisas que a gente nem vai usar naquele momento? É exatamente isso que você vai fazer. Às vezes você tá sentindo uma dorzinha aí nas costas, porque está carregando coisas que você nem quer mais, entendeu? E aí, quando você olha aquela lista, você não realizou, se sente frustrada, porém aquilo nem faz mais sentido para sua vida. Então, olha direito, vê o que faz sentido, vê aonde você quer chegar. Você precisa fazer um curso, uma pós, você precisa ir para academia, você precisa fazer algum tipo de atividade de esporte para melhorar. Eu não sei o que você precisa melhorar, mas eu tenho certeza que existem várias áreas. Coloquei coisas fora do comum, como por exemplo, eu trabalho home e todos os contatos que eu tenho são através de chamadas online. Então eu coloquei que eu preciso praticar alguma atividade durante o mês, pelo menos uma vez, com pessoas que eu não conheço e que seja ali fora de casa, que não seja não online. Então, se for um curso online, não conta. Precisa ser um evento de network, um clube do livro, como eu falei para vocês, que eu estou participando, já para matar duas metas em uma. Então, entende que precisa ser coerente. E pode ser o que for que você precisa melhorar. Outra coisa que eu coloquei, melhorar a minha comunicação. E quanto mais eu gravo aqui para vocês, quanto mais eu gravo para as outras redes, eu estou melhorando, eu vou analisando. Então eu não só crio e jogo. Cada vez que eu estou editando, eu percebo se eu estou com algum vício de linguagem. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu estava falando muito é. Hoje eu já não estou falando mais, ou se eu falo é uma vez ou outra, porque ninguém é perfeito. E aí eu vou refinando o que precisa ser melhorado. A minha alimentação, a mesma coisa. Semana passada eu acabei jacando muito, fazendo muitas refeições livres, porque eu tava com a minha sobrinha e criança, levar criança para fazer as coisas, a gente quer agradar. E eu acabava indo em lugares que não tinha tantas opções e eu ainda não sou tão disciplinada de ficar levando uma fruta, alguma outra opção. Eu quero muito chegar nesse nível. Estou assumindo essa identidade, como eu já falei para vocês. Em breve serei, mas ainda não sou. Então eu não consegui. Mas já voltamos à programação normal e eu já voltei a regrar a minha alimentação novamente, porque esse processo de crescimento, ele não é uma linha contínua. Ele é altos e baixos, literalmente. Mas o mais importante, eu não quero que você entre em agosto achando que já está muito tarde para você realizar qualquer coisa na sua vida. 4 meses a gente consegue fazer muitas e muitas coisas e eu quero que você aproveite isso ao máximo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixa aqui o seu comentário, o que você gostaria de ver durante esse desafio. A gente está se encaminhando para metade desse desafio. Eu confesso que às vezes a gente dá uma estagnada, mas eu tento me manter animada e assumindo essa nova identidade de uma mulher que faz o que precisa ser feito e que se coloca em movimento o tempo todo. Ficamos com esse bate-papo por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.